Irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição, professando que a Mãe de Jesus foi concebida sem o pecado original, herança com que todos nascemos. Em Maria, contemplamos a discípula perfeita, que graças à sua obediência, fez chegar até nós o grande anúncio da salvação. Deus veio habitar em nosso meio. Alegres, iniciemos esta celebração cantando. Cantemos juntos, Imaculada Maria de Deus. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Um coração que era assim para a vida, um coração que era assim para o irmão, um coração que era assim para Deus. Reino de Deus renovando este chão. Canta a Ave Maria lá. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo. Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Olhos abertos, eu quero saudar a todos que estão acompanhando pela TV Evangelizar. A partir da TV Evangelizar, tantas TVs irmãs, rádios irmãs, Rádio Evangelizar. Filhos queridos, vamos juntos proclamar a Imaculada Conceição cantando. Imaculada Coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Mãe dos aflitos que... Uma salva de palmas a Nossa Senhora Imaculada Conceição. Filhos e filhas aqui nestes santuários que acompanham em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus que é nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos esta Eucaristia hoje, quando nós proclamamos o fim último de todos nós, Maria, que está junto de Deus, mas que pelos méritos de nosso Senhor nasceu imaculada. Por isso nós falamos, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Exatamente, Maria concebida sem pecado. Mas nós somos chamados a também vivermos sem o pecado, a vivermos puros de coração como bem-aventurados. Por isso, vamos pedir perdão, Senhor, pelas vezes que eu primeiro não tenho essa preocupação. Do jeito que dá, vai. Não condiz a um cristão. Perdão, Senhor, pelas vezes que a minha devoção a Nossa Senhora não faz ser imaculado e buscar servir a Jesus como ela viveu. Cantemos o ato penitencial. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, fui infiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor.
Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a nós, teus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, o seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Qual a sua intenção apresentada ao Senhor? Por intercessão da Virgem Maria, mas nesse tempo forte de preparação. Todos aqueles que nos mandaram suas intenções, através do site, do telefone, ligando, pessoas durante todo o programa Experiência de Deus, mas toda a programação TV e rádio Evangelizar. Citando estes, quero lembrar todos os nossos associados: Verone Petri Tasqueto, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul; Michele Arthur da Silva, de São Miguel, Rio Grande do Norte; Etelvina Soares Afonso Silva, Manaus. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo o pecado em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós, purificados também de nossa culpa, por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Celebramos a Imaculada Conceição, mas dentro do nosso espírito estamos no segundo domingo do Advento, uma caminhada gradativa, paulatina, constante, espiritual para a Gruta de Belém. Esse é o espírito que se celebra. De fato, uma pausa, mas é o segundo domingo. Por isso, mais uma vela se acende. Cantemos. Outra vela se acende, vem a vida clarear. Rejeitemos, pois, as trevas. rejeitemos, pois, as trevas. É Jesus quem vai chegar. É Jesus quem vai chegar. Mais uma vez. Outra vela se acende. Vem a vida clarear. Vem a vida clarear. Rejeitemos, pois, as trevas. Rejeitemos, pois, as trevas. É Jesus quem vai chegar. É Jesus quem vai chegar. No advento a tua vida nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal, vem nascer em nosso lar. No advento a
liturgia da palavra. Maria é a nova era que pela obediência desatou o nó da desobediência da antiga Eva e recebeu o dom especial de ser cheia de graça. Ouçamos. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 97, e sua antífona é: Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Todos. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Salmodiemos. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo,
Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Responde, ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo batou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isto, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós,
a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Queridos filhos e povo amado do Senhor, na solenidade da Imaculada Conceição, é verdade, é um tanto incomum, visto que nós estamos nesse período do advento, preparação, expectativa, caminhada rumo à gruta de Belém, e esse é o nosso objetivo, caminharmos, colocar-nos em direção. E sem dúvida, somos chamados nesse caminhar em direção ao Senhor, no Verbo encarnado. Hoje, de modo particular, somos chamados a olhar para quem também está em direção à gruta, Nossa Senhora. Se nós estamos, também ela está, porque ela foi que gerou o próprio autor da vida, gerou quem um dia a gerou, verdadeiro Deus. E portanto ela nos ensina. Eu queria, e sempre quando me vem o tempo do advento, eu penso Nossa Senhora do Advento. Não existe esse título, mas é Nossa Senhora com tudo que envolve o tempo que se celebra do Natal do Senhor, a Virgem Maria. Tudo é graça de Deus, mas ela foi grande cooperadora dessa graça. Vejamos, se tomarmos a primeira leitura, que é do Gênesis, nós vemos a criação de Deus de uma forma harmoniosa, fantástica. É bonito você ouvir como Deus cria no primeiro dia, no segundo dia, até a criação do homem. Em tudo que ele vê, ele diz, tudo é bom, e entrega ao ser humano. E hoje, nós ouvimos como essa harmonia foi quebrada, como esse plano de Deus que veio para perdurar. Não é que Deus errou no seu plano, não é que Deus por algum motivo cometeu um ato falho. Não, Deus não falhou, Deus não falha, senão ele perderia a essência do próprio ser Deus. Deus não muda, Deus não erra, Deus não amadurece, Deus é sempre o mesmo. Mas é impressionante perceber que aquilo que ele pensou para o ser humano era para perdurar, mas de repente ele dá ao ser humano a opção de amá-lo ou não, o livre-arbítrio. E a história de hoje é exatamente quando quando a primeira mulher, Eva, no coletivo, exatamente se deixa seduzir por uma serpente, e tudo vai por água abaixo. O cristal é quebrado. É impressionante a gente perceber que o ser humano tinha o Éden, o paraíso. Eu fico pensando assim, Deus criou o homem e a mulher. Nós reclamamos tanto da morte, não morreríamos. Nós sentimos tanto o peso da fadiga, não sofreríamos. Nós sentimos tanto o peso de uma doença, não adoeceríamos. Quem gostaria de viver assim? Todos nós. Mas não foi suficiente. São os dons preternaturais, os dons naturais de Deus dado ao homem. E percebe que o ser humano nunca está satisfeito, desde a criação, quebra, e não tem mais conserto. Por si só, o homem não conserta mais esse cristal.
Os casais que dizem isso, né? Quebrou, não tem acerto, não tem cola, não tem mais o que fazer, está trincado, agora tem que conviver com isso. Eu uso algo que todos nós entendemos, que a humanidade teve que e tem que viver com essa realidade, o cristal quebrado do paraíso. Por isso, aqui se estabelece uma inimizade entre a mulher e todos os descendentes, somos nós, com os descendentes da serpente. Não é da serpente, da cobra, da cascavel, não é isso. Nós estamos falando do espírito do mal, daquilo que mordeu a humanidade. Essa inimizade perdurará. Nós estamos caminhando para uma ação de Deus que foi consertar o cristal, usando a mesma analogia. A ação de Deus na encarnação, por si só, nem Adão, nem Eva, nenhum dos descendentes poderia consertar esse cristal, pagar a dívida da desobediência, tirar o veneno que nos foi colocado na natureza humana, a mancha. São todas expressões que nós estamos habituados, e eu as junto para compreender que, portanto, quando falamos na encarnação, é a ação de Deus e da manjedoura, a cruz de nosso Senhor. Essas duas realidades acontecem para pagar a dívida da manjedoura ao Calvário, do Deus menino ao verdadeiro Deus crucificado. Duas realidades. É aqui que entra Nossa Senhora, é aqui que entra a Virgem Maria. Porque ela foi imaculada, ela foi concebida sem pecado original, porque Deus queria agir. Você compreende isso que eu estou explicando? Porque só Deus é que podia. E veja quanto amor de Deus. Eu vejo em toda a história do advento, olhando para Nossa Senhora, sempre um ato do amor de Deus. Deus amando, Deus querendo zelar, Deus querendo dar de novo a filiação, uma vida de novo imortal com Ele no céu. Ele se encarna, e para o mérito da sua encarnação, Maria foi preservada da mancha do pecado, do veneno da serpente, foi preservada de toda e qualquer contaminação da velha serpente que seduziu Adão e Eva. Portanto, quando hoje é proclamado esse evangelho, veja nessa perspectiva. Conforme eu estava proclamando, é impressionante você ver, é bonito. O anjo Gabriel foi enviado, é verdade, mas foi enviado por Deus, naquele grande propósito da nossa salvação. Chegou a Virgem Maria, no grande propósito da nossa salvação. Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Eu escolhi falar hoje exatamente essa, como a própria leitura, às vezes nós nos perdemos, como é forte em dizer a iniciativa de Deus, a iniciativa do Senhor. Quem são os destinatários? A Virgem Maria? Não. A Virgem Maria passa a ser colaboradora de Deus na grande obra da minha e da sua salvação. Tentar pagar o preço que nós não poderíamos, a dívida que nenhum quilo e nenhuma tonelada de ouro mexeria no valor. É impressionante você ver nos textos hoje
como se deslumbra a grande maravilha de Deus e o grande amor de Deus. A glória de Deus misturada no seu amor, porque o amor de Deus por nós também é parte da sua glória. Quando nós entendemos isso, que o amor e a glória de Deus estão unidos, então nós começamos a perceber a ação de Deus na vida da Virgem Maria. Isso nada tira o valor de Nossa Senhora, muito pelo contrário, é perceber que se ela foi escolhida, oh, louvado seja, que mulher estupenda, que mulher abençoada dentre todas as gerações. Agora, você vai entender porque o anjo do Senhor se admira. Você tem que entender que os anjos têm muitos atributos, alguns maiores do que nós, mas nenhum anjo foi escolhido para gerar Jesus. Até o anjo fica admirado quando ele diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ele está admirando como ele que vê Deus face a face, ele fica admirado de ver uma serva de 15 anos, até dizendo: por quê? Porque não foi outra, mas és tu que encontraste graça diante de Deus. Ave Maria. Eu fico impressionado. Agora eu te digo, se até os anjos se curvam diante de Maria, o grande arcanjo Gabriel se curva diante de Maria, não no sentido curvar-se, mas a ponto de admirar-se. Como eu e você não vamos nos admirar da cheia de graça, daquela dentre toda a humanidade escolhida para gerar Deus? Que perfeição, que obra-prima, que mulher abençoada. É neste espírito, queridos irmãos e irmãs, que eu quero nesse momento dizer que a igreja, claro que não pede que tenhamos para com Nossa Senhora adoração, não, adoração a Ele que fez tudo isso, mas ter a Nossa Senhora o devido respeito que ela merece, o devido admiração e veneração que ela merece, porque ela foi escolhida, e ao mesmo tempo, ela disse sim. A resposta de Nossa Senhora, é impressionante que você vê nesse texto, que em meio às dúvidas, a grande admiração do anjo, e não esqueça disso, que o arcanjo se admira, ela simplesmente deve ter olhado para o anjo e disse, em frase curta, frase miúda, frase pequena. Eu acredito que nessa hora Nossa Senhora, meio que trêmula do que estava ali acontecendo, não entendendo o alcance de tudo aquilo, maravilhada, estupefada. Imagina você ver um anjo, o arcanjo de Deus. Ela deve ter dito, sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Às vezes eu e você não entendemos os mistérios de Deus, mas não é preciso entender tudo, é apenas confiar. Se isso vem de Deus, é bom, sim, Senhor. Se estes acontecimentos que me estão sendo apresentados, estes fatos que eu estou vivendo, e eu creio que um fio de cabelo não cai da minha cabeça se não for a vontade de Deus, sim, Senhor, eu aceito.
Se eu e você somos homens e mulheres de fé, muito mais na fé do que na razão, diante dos fatos da vida, a gente tem que, às vezes miúdo, trêmulo e às vezes balbuciando, porque eu acredito que foi isso, dizer sim, Senhor, eis aqui teu escravo, porque eu sei que o que farás é muito maior do que eu compreendo hoje. Faça-se, faça-se. Queridos filhos, um ponto a mais, ela foi preservada, e poderíamos dizer, nós não fomos preservados, mas ao mesmo tempo, Maria foi preservada e Jesus já nos abriu o céu, já nos abriu a eternidade. Então nós estamos entrando numa batalha sabendo o final da história, é só eu concordar ou não com a história. Sendo bem honesto, Nossa Senhora, quando disse sim, ela tinha a promessa, não tinha a realização. Nós somos de uma etapa mais avançada da revelação do Cristo. A vitória nós já sabemos, agora ou eu tomo parte dela, ou eu saio dela. Por isso, a vida pura, nós não podemos ser imaculados, porque já fomos maculados, mas podemos ser santos, galgar a santidade na graça de Deus e no esforço. Mas se tudo isso, quando nós pensamos, porque se você para pensar, você consegue imaginar a história da humanidade, ela indo, altos e baixos, e de repente Deus faz com um raio, você pensa como você quiser, Ele cortar o tempo, o cronos, e abrir um espaço entre o antes e o depois, e dizer: aqui eu me encarno. Isso não é fabuloso? Isso não é algo que deveria nos fazer tremer na base? Por isso, nós estamos a caminho da gruta. Maria já fez o caminho. Maria nos ensine a sermos puros, nos ensine a sermos santos, nos ensine, Nossa Senhora, mesmo sem compreender, às vezes tomado pela admiração ou pela dor, seja feita, Senhor, tua vontade em minha vida, seja feito, porque se vem de ti, deve ser algo maravilhoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos juntos professar a nossa fé, nessa mesma fé que Maria, não com essas palavras, mas disse: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos nos colocar em oração, e por intercessão da Virgem Imaculada, atendei-nos, Senhor, todos. Por intercessão da Virgem Imaculada, atendei-nos, Senhor.
Abençoai, Senhor, vossa Igreja, esposa do Verbo encarnado, para que se manifeste cada vez mais santa e imaculada, a exemplo de Maria, nós vos pedimos. Por intercessão da Virgem Imaculada, atendei-nos, Senhor. Amparai, Senhor, todos os que sofrem no corpo e no espírito, para que encontrem no coração da bem-aventurada Virgem Maria força para a sua fé, certeza para a sua esperança e conforto na sua dor. Nós vos pedimos. Por intercessão da Virgem Imaculada, atendei-nos, Senhor. Abri, Senhor, nosso coração para acolher Jesus e, assim como Maria, nos tornemos cada vez mais disponíveis no seu seguimento. Nós vos pedimos. Por intercessão da Virgem Imaculada, atendei-nos, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, a nesse tempo do Advento, nos preparar para viver um Natal de fraternidade e paz. Nós vos pedimos. Por intercessão da Virgem Imaculada, atendei-nos, Senhor. Imaculada Maria de Deus, faça a sua prece agora. Qual a intenção que você quer colocar mais uma vez? Colocar em Deus. Lembra, o grande autor da salvação, mas por aquela que foi escolhida por Ele. Diga, Nossa Senhora, leva até Deus essa minha prece, esse meu pedido, essa minha dificuldade, este meu medo. Maria entende o que é medo. Ela passou. Ela entende o que é dificuldade. Ela passou. Ela entende o que é fragilidade. Então apresenta para Nossa Senhora tudo isso. Você que está em casa, você que está aqui, vai apresentando. Leva, mãe. Leva. E apresenta Jesus por mim, ao teu Filho, nosso Senhor. Atendei-nos, ó Pai, nós vos pedimos, por teu Filho, no Espírito Santo. Amém. Amém. Agradecidos por tudo que Deus nos concede, apresentemos nossos dons. Você que está aqui no santuário, seja generoso em sua oferta material. Você que nos acompanha, torne-se um associado, ligue 0 operadora 41 3221 6060 no dígito 1, participe também da ação do Menino Jesus, faça a doação com o boleto extra e nos ajude na realização de projetos sociais e com os custos extras de fim de ano. Cantemos. Irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, o sacrifício da salvação que vos oferecemos na festa da Virgem Maria, concebida sem pecado original.
E ao proclamarmos que a vossa graça preservou de toda culpa, livrai-nos por sua intercessão de todo o pecado por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, a fim de preparar para o vosso Filho, mãe que fosse digna dele, preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Nela, nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga, sem mancha, resplandecente de beleza. Puríssima, na verdade, devia ser a Virgem, que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha, que tira o pecado do mundo. Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade, advogada nossa, ela intervém constantemente em favor do vosso povo. Unidos à multidão dos anjos e santos, proclamamos a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo José Antônio Peruzzi e seus auxiliares, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, cuja festa celebramos dia 12, São José, seu esposo, providenciai os santos apóstolos, São Pio de Petreutina, nosso intercessor, e todos os que neste mundo vos serviram,
a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos juntos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, olha a fé que anima a vossa igreja, dar-lhe segundo o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Todas as nações cantam as vossas glórias, ó Maria. Por vós que veio o sol da justiça, o Cristo nosso Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. A Eucaristia é o alimento que nos fortalece na caminhada de fé. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, aproveite este momento, faça sua comunhão espiritual. Cantemos. Cantemos, Santa, mas que tudo santa, fez do seu ser moradia de Deus. Santa, mais que tudo santa, fez do seu ser moradia de Deus. Tão mulher, mãe da esperança, força orante, fez a luz nascer. Santa Maria, segura os olhos teus, sigo meu caminhar. Santa Maria, roga a Deus por todos nós. Santa Maria, segura os olhos teus, sigo meu caminhar. Santa Maria, roga a Deus por todos nós. Vede, ó Maria, meu mundo, pouco difere do qual tu viveste, terra e ser, amor profundo, solo fecundo, onde o amor
voz bem solene: Santa, Santa Maria, segura os olhos teus, siga o meu caminhar. Santa, em pé, Santa Maria, roga a Deus por todos nós. Mais uma vez: Santa, Santa, Santa Maria, segura os olhos teus, siga o meu caminhar. Santa, Santa Maria, roga a Deus por todos nós. Levanta a mão para o céu, roga a Deus, roga a Deus por todos nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que a comunhão na vossa Eucaristia cure em nós as feridas do pecado original, da qual Maria foi preservada de modo admirável a ser concebida sem pecado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Filhos queridos, esse santuário que é das Santas Chagas é, em primeiro lugar, santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. É por isso que vamos cantar o hino, porque dia 12 cai numa quinta-feira, Nossa Senhora de Guadalupe. Então eu vou estar celebrando 7:30 da manhã, meio-dia. Ô padre, tudo isso? Opa, ainda não. Às 18, às 20, porque é nossa padroeira. Então todos são convidados a estar presente. E queridos filhos, é bom lembrar que atenção para isso, porque me fugiu agora, dia 19 de dezembro, nós teremos Missa por um Natal Solidário. É aquele encontro onde, o que foi? Dia 14. Está marcado o dia 19. Ah, é verdade, dia 19 eu vou estar lá em Santa Helena. É dia 14, muito obrigado. Que bom que vocês estão prestando atenção. Foi uma pegadinha para você. Missa por um Natal Solidário. E vai ser à tarde, é sempre um sábado, lindíssimo. A programação está, dá uma olhada no site padrereginaldomanzotti.org.br, fique atento. Mas desde já nós temos um compromisso marcado. É o último evento nosso do ano, evento externo. Todo mundo com uma velinha para dizer: meu Natal é com Jesus, não é não? Então vamos ficar em pé e eu passo aspergindo. Lembrando que todos que passarem pelo santuário recebem o envelope de Jesus. Olha aqui, ó, diz aqui: esta é minha contribuição para o menino Jesus. Por favor, faça a sua contribuição espontânea para o fim de ano. Nós sabemos, se você tem gastos, também o santuário tem, com 13º e tudo mais, e outros motivos. Enquanto cantamos, nada me entristeça, nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce mãe de Guadalupe. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce mãe de Guadalupe. Ave, 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 sempre virgem,
Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, Senhor dos céus, Senhor da terra, és o templo do Deus vivo, és amor, revelação. Ouve, Mãe, nosso lamento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Nossa Senhora de Guadalupe. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Bem forte. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no